E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer um pedido a você. Se inscreve no canal e se gostar, deixa um like, tá? Hoje nossa aula é sobre o volume de um prisma. Primeiramente, nós devemos entender o que seriam duas coisas: volume e o que seria um prisma. O volume é a medida do espaço ocupado por um sólido. Como assim, professor? Por exemplo, os objetos. Todo objeto não ocupa um lugar no espaço, então ele tem um volume. Uma caixa, um estojo, um caderno, tudo isso que está ao nosso redor tem um volume, pois ele ocupa um lugar no espaço, tá certo? Um prisma é uma figura geométrica de 3 dimensões, né? Pois tem base, tem altura e tem largura ou espessura, que é formada por retângulos em suas laterais. Aqui, por exemplo, nós temos um prisma onde sua base é retangular, que é essa que eu estou pintando de verde, e suas faces laterais, ó, que são essas em vermelho, são retângulos. Todo prisma, suas faces laterais são retangulares. Mas o que é que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender a calcular o volume de um prisma. Toda figura geométrica de 3 dimensões formada por retângulos em suas laterais, eu vou chamar de prisma. E existe uma forma de encontrar o volume dessas figuras. Como é, professor? Para encontrar o volume do prisma, como nós temos aqui nessa fórmula, ó, é só calcularmos a área da base e multiplicarmos pela altura desse prisma. Como assim, professor? Veja só, todos os prismas eles possuirão duas bases. Nesse caso aqui, ó, esse prisma possui duas bases e elas têm formato retangular, que são essas que eu estou pintando em amarelo, tá certo? Mas eu poderia ter aqui embaixo um triângulo. Se aqui embaixo eu tivesse um triângulo, em cima eu também teria um triângulo. E assim por diante. Então, todo prisma ele terá duas bases. Para calcularmos o volume, nós precisamos calcular a área de uma das bases e multiplicarmos pela altura desse prisma. Todo prisma também terá uma altura, ok? Vamos ver mais alguns exemplos de prisma antes de nós voltarmos para o cálculo, tudo bem? Nesse caso aqui, galerinha, eu trouxe 4 exemplos para vocês. Percebam que todas essas figuras dos exemplos são prismas. Por quê? Porque suas faces laterais, todas elas são de formato retangular. Então, vê só. Todo prisma, ele tem uma altura. São essas aqui que eu estou grifando em vermelho. E todo prisma possui bases. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um prisma de base retangular. Então, a minha base, ó, é um retângulo. Nesse segundo exemplo, eu tenho um prisma de base triangular. Então, ó, nossas bases são triangulares. Estão percebendo que eu tenho tanto um triângulo na parte de cima, como um triângulo na parte de baixo? Nesse terceiro exemplo, temos um prisma de base hexagonal. Hexagonal quer dizer que é um polígono de 6 lados. E por fim, nós temos o cubo, que também é um prisma, porém que sua base é um quadrado. Tranquilo, galera? Deu para entender, né? Que todos os prismas eles possuem base e possuem altura. Não é isso? Então, vamos fazer um exemplo do cálculo de volume de um prisma. Nesse exemplo aqui, galerinha, diz o seguinte: um bloco retangular possui 15 cm de largura, 10 cm de comprimento e 45 cm de altura. Qual o volume desse bloco retangular? Se é um bloco retangular, nós sabemos que ele é um prisma, pois suas faces laterais são retângulos. Então, nós vamos ter que lembrar a fórmula do cálculo do volume de um prisma, né? O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Mas primeiro vamos identificar aqui na figura as informações dadas no enunciado. Qual a altura desse prisma? Isso mesmo, 45 centímetros. Ele disse que o bloco é retangular, então significa que suas bases são retangulares. E quais as dimensões dessa base? Isso mesmo, ele diz que é 15 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Então, é um retângulo de 15 centímetros por 10 centímetros. Nós primeiro devemos identificar a área da base.
Na base, como nós já vimos, nós temos um retângulo. E vocês lembram como é que a gente calcula a área de um retângulo? Isso mesmo, base vezes altura. No caso ali, ó, do retângulo da base, nós temos que as dimensões desse retângulo são 10 por 15. Então, significa dizer que a área dessa base, como é um retângulo, ficaria 15 vezes 10, ou 10 vezes 15, né, galera? Que a ordem não importa. 15 vezes 10, 150. Essa aqui é a área da base. Então, lá na fórmula, ó, nós só precisamos substituir. A área da base deu 150, vezes a altura do prisma, que nesse caso é 45 centímetros. 150 vezes 45 é igual a 6.750. Professor, se é volume, é 6.750 o quê? A unidade de medida que nós temos aqui é centímetro. Então, o volume desse prisma será 6.750 centímetros cúbicos. De onde vem, professor, essa ideia de centímetro cúbico? Veja só, os prismas, eles não são figuras de 3 dimensões que possuem comprimento, altura e espessura. Então, quando nós multiplicarmos o centímetro do comprimento, o centímetro da espessura e o centímetro da altura, ficaremos com centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, centímetro cúbico. Toda vez que nós estivermos tratando de volume, o resultado será com esse 3 aqui em cima, tá? Vamos supor que aqui estivéssemos trabalhando com metros. Então, o resultado do volume seria metro cúbico. Nos próximos vídeos eu vou colocar outros exemplos de volume de prisma. Então, não percam, porque existem prismas com bases diferentes. E dependendo da base, nós vamos ter que saber calcular de forma bem específica a área dela. Tudo bem? Valeu, galerinha!